Salve o amor onipotente que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O evangelista João narra com detalhes esses últimos momentos de Jesus conosco. Toda a condenação, toda a paixão, e nós vamos reviver toda esta história narrada pelo nosso evangelista. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. E eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixai que eles se retirem. Assim se realizava a palavra de Jesus que tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia consigo uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malcom. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os sacerdotes, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados, os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo-se, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava lhe deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates?
Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não teve jardim com ele? Novamente Pedro negou e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais para esse homem? Eles responderam: Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: Que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então eles começaram a gritar de novo: Barrabás era o bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, trago aqui fora, diante de vós, para que saibais, não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinho e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar. Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: Onde és tu?
Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Sabes? Tem autoridade para te soltar? Autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilato disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Crucifica. Pilatos disse: Ele crucificar vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Pilatos respondeu: Que escrevi, está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até ao fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Todos que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. O momento que o nosso Salvador entrega a sua vida ao Pai, a sua missão está consumada. Ele deu a sua vida em resgate a muitos. E vamos reconhecê-lo, seu gesto profundo amor por a humanidade, entregando a sua vida por nós.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos meus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondida por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolvendo-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém havia sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Não podemos sentar. Paixão do Senhor. Quem nós somos nesta paixão? Quem sabe eu seja hoje a mulher de Pilatos. Não faça mal a este homem. Eu sonhei muito essa noite. Não faça mal para ele. Quem sabe eu seja a mulher de Pilatos, a primeira a dar a defesa de não fazer mal a ele. Quem sabe eu possa ser hoje Pilatos. Não vejo mal nenhum. E não tem motivo de condenação. Que mal este homem fez para ser condenado à morte? Pilatos tinha todo o seu poder para dizer não, vou soltar este homem. Mas o medo, a pressão popular, faz Pilatos torturar e o crucificar. Quem sabe tantas vezes nós também temos a mesma chance de soltar Jesus. Mas o medo, a insegurança, a opinião dos outros, as mídias sociais me impedem de fazer justiça. Quem sabe eu hoje sou aquela lei que eles citavam. Nós temos uma lei e não podemos condenar ninguém à morte. Quem sabe eu sou esta lei que não permite que ninguém seja condenado à morte. E quantas as vezes as leis injustas, tendenciosas, continuam a condenar inocentes. Quem sabe eu sendo esta lei, grito ao mundo, nós temos uma lei.
e não podemos condenar ninguém à morte. Todos juntos. Não podemos condenar ninguém à morte. Quem sabe nesse caminho da cruz, eu seja hoje a Verônica, uma mulher que rompe todos os soldados, rompe a pressão, rompe os preconceitos, se aproxima do Mestre com um simples gesto singelo, enxuga o rosto. Quantos rostos desfigurados precisam hoje ser enxugados? Será que eu vou ser esta Verônica, na coragem de me aproximar e olhar esse rosto desfigurado e fazer um gesto que para muitos pode ser banal, mas enxugar o rosto tem um símbolo tão profundo e nobre, que ela ganhou como presente, naquele rosto estampado, o rosto de seu Salvador. Quem sabe nesta tarde, eu seja Cirineu, a princípio obrigado a carregar, mas na hora que olha para o rosto deste homem, injustamente condenado, ele agarra a cruz de Jesus e ajuda a carregar a cruz. Quem sabe eu sou esse Cirineu. O mundo precisa de você ser Cirineu para que seja amenizado o peso, o fardo de tantas cruzes de irmãos e irmãs. Quem sabe eu sou aquelas mulheres que choram. A lei pedia, eram pagas para fazer isto, chorar para dizer na hipocrisia: nós estamos tristes pela condenação deste homem. Para essas mulheres, quem sabe o Cristo também diz hoje: não choreis por mim, chorai por vós mesmas e chorai pelos vossos filhos. E quantas mulheres, pais, jovens irmãos, continuam ainda hoje a chorar pelos seus filhos, pelos seus irmãos, mortos e crucificados pelas drogas, pelos vícios, pela perdição na vida. Quantas mães que no silêncio da noite choram ainda os seus filhos ausentes, ou perdidos seus filhos, pelas desgraças da vida, pela violência do trânsito. Quantas mães continuam a chorar pelos seus filhos. Quem sabe eu sou também João, Maria, mãe de Cleofas, que de pé está diante da cruz, acompanhou todo o caminho, agora diante da cruz, olha seu filho crucificado, nem parecia gente, todo desfigurado. Esse filho que segurou nos braços por tantos anos, agora está no alto da cruz, desfigurado. Esta mãe apenas recebe o pedido do seu filho: mulher, eis ali o teu filho. Todos. Eis ali o teu filho. E recebe João a bonita missão: filho, eis ali a tua mãe. Todos. Eis ali a tua mãe. E a palavra diz que daquela hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Quem sabe eu preciso ser João hoje, que cuida, que protege, que leva para casa a mãe do Filho de Deus.
nós sabemos que os nossos corações têm lugar para a mãe. Nossos corações têm lugar para Maria. Não a temos como deusa, mas ela é a mãe do Filho de Deus. Nós a reverenciamos, respeitamos por causa do seu Filho. Quem sabe hoje eu preciso ser José de Arimateia, que do alto da cruz pede: deixe-eu sepultar este condenado. Deixe-eu sepultar. Que bonito gesto de um homem que oferece sua própria sepultura para que o Mestre tenha um lugar digno de ser sepultado. José de Arimateia convoca e pede a Pilatos que deixe sepultar Jesus. Quantos também, irmãos nossos, também partem e nós os sepultamos. Nós damos a eles uma morada digna. Não jogamos em qualquer lugar, pois filhos de Deus devem ser bem tratados até na hora de sua morte, pois esse corpo era portador do templo de Deus. Por isso, irmãos, nesta tarde, a igreja se silencia, o padre se silencia, não celebra a missa, não consagra, para dizer a todos nós, em reverência àquele que é o sacerdote, único sacerdote, não está morto na cruz, e a igreja não celebra o sacrifício. E por isso nós queremos que esta ação de hoje, em que nós fazemos memória daquela tarde, que o Cristo pendente na cruz entregou-se totalmente ao Pai e pediu que o Pai tomasse em suas mãos o seu Espírito. E nesta tarde, nós queremos também que a nossa alma, que o nosso Espírito esteja nas mãos do nosso Deus e o nosso Salvador. Agora, em seguida, nós vamos fazer chamado às preces universais.